Boa tarde. Essa é a apresentação do projeto Orientado 2. No semestre passado, foi feito um programa que faz a correção das cores nas imagens. Então, a ideia é, se eu tenho uma imagem que está muito azul ou muito amarela, em que as cores na imagem não estejam semelhantes às cores no objeto real, eu vou enviar uma foto para esse programa e ele vai corrigir essas cores com base numa cartela de cores conhecidas. Então, se eu tenho uma imagem muito clara ou muito escura, eu envio para o programa e ele vai me dar essa imagem corrigida. O programa ele foi desenvolvido no semestre passado, então os objetivos nesse semestre foram testar o programa, validar ele e ainda aprimorar o programa colocando novas features. Sobre o desenvolvimento do programa, a gente primeiro criou esse dataset com mais ou menos 700 imagens, em que algumas imagens são de computação gráfica feitas no Blender e outras imagens são imagens de fotos reais. Todas as imagens da cartela. Isso para ensinar o programa a encontrar a cartela na imagem, porque ele precisa encontrar a cartela e fazer a correção. O modelo escolhido para poder fazer esse treinamento foi uma UNet. Com base na UNet, a gente gera uma máscara de segmentação. Aqui está o resultado de como ficou essa máscara de segmentação, como ficou a detecção dessa máscara. E é possível ver que ela não só encontra a cartela, como sabe qual parte da imagem é uma cartela e qual não é. Isso daí é muito importante porque a gente consegue ter uma ideia do formato da cartela na imagem. A partir desse formato, a gente sabe onde está cada cor. Por isso que é importante usar uma máscara de segmentação e não só a detecção de objetos. Aqui é o modelo da UNet que foi utilizado. Então, a imagem, ela chega uma imagem. A coisa mais importante é que chega uma imagem, sai uma imagem. Mas para isso acontecer, a imagem ela passa por certas camadas de convolução, depois por camada de fully connected, e depois ela cresce de volta para poder gerar a máscara de segmentação. Então, uma vez que a gente tem essa imagem, agora a gente vai testar qual que é a capacidade colorimétrica do programa. Quando que o programa consegue corrigir das cores de uma imagem, ou se ele consegue corrigir, na verdade. A gente fez esse banco de dados com várias fotos que foram tiradas no mesmo local, na mesma posição, no mesmo objeto. Só que com configurações de câmera diferentes. Então, a gente variou o balanço de branco, o que quer dizer que a câmera deixou algumas imagens mais azuladas e outras imagens mais amareladas, e a gente também variou a exposição da câmera, o que quer dizer que algumas fotos ficou mais tempo entrando luz para poder tirar a foto, então a foto ficou mais clara, porque entrou mais luz. A ideia é que todas as imagens desse banco de dados, idealmente, seriam transformadas na mesma imagem depois, porque a gente faria a correção e removeria essas distorções. Na prática, isso não acontece porque as distorções elas prejudicam a imagem no nível do arquivo. Então, existe perda de informação quando a distorção é muito grande. Bom, para poder fazer as medições e fazer esse estudo, foi criado esse programa que você clica nas cores da cartela e o programa te diz qual que é a cor em LAB naquele ponto. Isso pode ser feito também com GIMP. A gente coloca a setinha em cima da cor na cartela e ele vai dizer qual que é a cor em RGB e qual que é a cor em LAB. O LAB é necessário para poder calcular o ΔE. Só que quando a gente faz isso com GIMP é demorado, porque tem que colocar o mouse em cima da cor, tem que anotar a cor, tem que conferir, e depois a gente tem que ficar preocupando com fazer a mediana. Então, nesse programa, ele já faz tudo. Você clica nas cores e consegue exportar as anotações depois. Então, utilizando isso para todas as imagens, foi possível fazer um gráfico de ΔE. Só lembrando que isso daqui é mais ou menos como que o programa funciona. Então, dado uma imagem escura, ele tenta corrigir a imagem, agora a gente vai ver qual que é o resultado disso. E o resultado é isso. Quando a imagem está muito clara, ela está com esse ΔE, antes da calibração e depois, a gente nota que o ΔE ele piora quando a gente deixa a imagem muito clara, o que é de se esperar, porque a gente está distorcendo as cores das imagens. Mas, em todo caso, ele diminui quando a gente faz a calibração, o que é muito bom. É importante notar também que ele não chega a zero, ou seja, a calibração não é perfeita. E também é importante notar que quando a imagem está mais distorcida, a capacidade da calibração é menor,
porque, como eu disse, tem problemas no arquivo, tem perda de informação quando a imagem ela foi muito distorcida. Então, isso é o que acontece. O delta fica perto de 10, 5, quando ele é corrigido para imagens com variação de exposição, e a variação de balões de branco é mais ou menos isso que acontece. Como a imagem já estava um pouquinho azulada, quando a gente azulou ela ainda mais, teve uma distorção que foi maior do que a distorção quando a gente tendeu ela para o amarelo. Então, por isso que um lado aqui do gráfico ele está crescendo mais rápido. Mas ressaltando que o programa, ele, em todos os casos, pegou a imagem com ΔE e reduziu esse ΔE, deixando a imagem mais próxima do que seria uma imagem colorimetricamente correta. Nesse semestre, ainda foi possível adicionar uma outra cartela ao PCAD para o programa, e agora a gente fez todo esse processo de novo, de fazer o banco de dados e fazer a detecção da cartela. Agora é possível também fazer essa correção de cor com outra cartela. Isso é importante porque essa cartela ela é só em preto e branco, o que faz com que ela seja mais fácil de imprimir. E esse exemplo em particular foi impresso no laboratório. Então, como a cartela já é impressa no laboratório, fica muito fácil para o laboratório criar uma cartela e a gente utiliza essa cartela no programa. Ainda foram adicionadas opções avançadas, então a gente consegue editar quais são os tons de cinza que estão sendo inseridos no programa. E foi isso que aconteceu nesse semestre. O programa já estava publicado, disponibilizado, a gente manteve esse programa no ar, fez alguns ajustes para o host não cair. Agora a gente consegue ter uma ideia de que o programa funciona bem, ele já foi validado, e ainda adicionado suporte para uma OPCAD com uma cartela em tons de cinza, que mais facilmente pode ser impressa no laboratório. Então, agradecemos meus colegas, ao ILAB, muito obrigado e é isso.